Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, do Tech é Top. Hoje o quadro é Sexta Tech, né? E a gente vai trazer um pouco de conteúdo de qualidade para você, falar um pouquinho da inteligência artificial, a história, um pouco da história da inteligência artificial, dos principais players de mercado, como eles estão se posicionando hoje e o que a gente pode esperar nos próximos tempos, para os próximos meses, né? Não vou nem falar nem anos, né? Próximas semanas, próximos meses. Bom, vamos lá. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, dá o curtir, comenta, tudo isso nos ajuda a trazer conteúdo de qualidade para você. Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Pessoal, eu sei que a maior parte das pessoas, né, em 2022, novembro de 2022, nós tivemos o acesso, né, ao ChatGPT, né, da OpenAI. Foi quando a OpenAI liberou esse acesso para que qualquer pessoa pudesse utilizá-lo, pudesse mexer, né, fuçar ali no ChatGPT, conversar, né, semanticamente via texto e começar a entender de fato o que era uma inteligência artificial. Então, novembro de 22, muito recente, né? Quando a gente fala isso, é 1 ano e 6 meses que a inteligência artificial vem desencadeando novidades, coisas, enfim, que a gente vai descobrindo, a parte de imagem, a parte de voz, músicas sendo geradas com IA, e tudo isso é muito instigante, né? É muito legal a gente estar vivendo essa era, né? Eu costumo dizer que você imagina, vamos pensar um pouquinho nos nossos bisavós, tataravós, né? Cara, as pessoas tinham que mandar muitas vezes uma carta, né? Depois o fax que você mandava para alguém demorava às vezes uma semana para a pessoa te responder. Imagina uma carta, né? E hoje a gente responde, manda, né? O WhatsApp lá tem um flagzinho de que a pessoa curtiu, tem um flagzinho que a pessoa, quer dizer, que a pessoa leu, né? Tem um flagzinho que a pessoa, ou ela responde na hora, mas você sabe que a mensagem de fato chegou e a pessoa pode te responder. Então eu costumo dizer que além de nós estarmos tendo uma longevidade maior na nossa vida, né, porque a gente está vivendo mais, a gente está produzindo mais. A vida, ela é produtividade, ela é produção. O que você consegue fazer ao longo, né, dos 100 anos que talvez você tenha pela frente, espero que tenha mais. O que você consegue fazer hoje comparativamente ao que o seu tataravó fazia, né? Então acho que hoje, além da gente viver mais, a gente teve uma progressão geométrica na produção e aquilo que a gente consegue realizar na nossa vida nos dias de hoje. Então, só fiz esse parênteses para colocar para vocês que a inteligência artificial, ela vai dar um salto quântico, né? A gente vai dar um salto quântico em termos de produtividade com ela. Então acho que a humanidade vai dar um salto mega quântico. Então vai ser uma transformação, né? Eu brinco que é um momento de ruptura, né? Um momento de transformação. Então, você imagina que, eu acho que a IA tá para a internet, né? Tá para a carta e o fax, como a internet tá para a mesma comparação, porque a gente vai ter capacidade de produzir muito mais. Então, esse otimismo que eu trago para vocês com relação à inteligência artificial. Mas voltando um pouquinho lá na história, né? Então, a OpenAI foi lá em 2022 e liberou esse acesso. Beleza, começamos a ter contato com a AI. Muita gente acha que a OpenAI foi quem começou, né, essa trajetória, né, com a inteligência artificial. Quando, na verdade, o Google já está tratando disso e à frente disso há muitos anos. Então, a Google ela criou lá o projeto Transformers, que deu origem, né, lá em 2017, ela deu origem ao que a gente conhece hoje como inteligência artificial generativa. Então a Google ela deu esse start, né, do que a gente conhece hoje como inteligência artificial generativa. Depois, né, com o passar dos anos, ela até lançou o Bard, né, como a sua inteligência artificial. O lançamento não foi dos melhores, realmente não teve enfim, o mesmo sucesso que foi o lançamento da OpenAI com o ChatGPT, mas eles depois lançaram recentemente o Gemini, para quem chama de Gemini, e hoje está livre para utilização. Ele tem uma semântica muito parecida com o ChatGPT, ele é muito bom, né, muito assertivo nas suas respostas, realmente é muito poderoso, né? E o Google é interessante, né, porque o Google começa a trajetória de inteligência, né, artificial, algoritmos, né, de inteligência artificial, muito para resolver problemas dele, né? Quando a gente vê o Google com aquele CAPTCHA, quando a gente vai lá acessar um site, né, e você clica lá, eu não sou um robô. Na verdade, e aí você tem que escolher lá, isso é uma escada, isso é uma bicicleta, isso é um carro. Na verdade, nós estamos ensinando para o Google, né, ou viemos ensinando para o Google de alguma forma, o que é cada coisa numa imagem. Então, ao mesmo tempo que o Google identifica que nós não somos robôs, nós também ensinamos o robô do Google
a como identificar alguma coisa nas imagens. Isso foi fundamental. E muito disso foi feito porque o Google tem o Google Street View, né, que todo mundo conhece, que o carrinho passa nas cidades e vai filmando as fachadas das casas e tudo mais, e de vez em quando ele encontra alguma coisa que não pode ser mostrada. Por exemplo, um casal se pegando, uma placa de um carro, um rosto de uma pessoa. Então o Google, muito do que o Google desenvolve, na verdade, é para resolver seus próprios problemas. E resolvendo os próprios problemas, eles criam soluções que resolvem problemas de outras pessoas. Então, eu tiro o chapéu pro Google, não é porque eu tô aqui no canal do YouTube não, mas eu tiro o chapéu porque o Google realmente ele é uma empresa que trouxe muitas e muitas evoluções para nós, como a gente conhece hoje a tecnologia. Bom, agora falamos do Google, agora eu vou falar um pouquinho da OpenAI. OpenAI, que fez uma parceria com a Microsoft, e aí muita gente fala, nossa, que legal, fizeram parceria e tal, foi bom, não sei o quê. Na verdade, a OpenAI, ela foi obrigada a fazer uma parceria com a Microsoft. Em que sentido? Para você rodar uma inteligência artificial, você precisa de duas coisas. Capacidade de processamento e dados. Tá bom, dados eu resolvo liberando acesso para que as pessoas utilizem como eles fizeram, né? Quem ensina o ChatGPT, quem ensina se está certo as respostas ou não, acaba sendo nós mesmos. Quando a gente dá o joinha lá no chat, quando a gente fala que está certo e tal, e comparativamente com todos os usuários dando, né, os seus feedbacks, ela vai aprendendo de fato que se está certo ou não aquela informação. Então, dados era simples, era liberar o acesso para todo mundo usar como eles fizeram, mas tinha outro problema. Capacidade de processamento. Para quem está acostumado a jogar jogos online, né, sabe que a unidade de medida de processamento é GPU. Então, tanto para jogos, aquela placa de vídeo, né, que você precisa ter na sua máquina, enfim, a mais conhecida é a NVIDIA, né, inclusive que é uma empresa que deu um salto nas bolsas de valores de valorização por conta da demanda de chips de processamento de vídeo mesmo, de vídeo que acaba sendo utilizado para inteligência artificial. Então, você precisa de muito GPU. E a OpenAI não é uma empresa de nuvem, eles não têm capacidade de processamento. Então, eles vão bater no Google, o Google já está desenvolvendo a inteligência dela, né? Eles vão bater no Amazon, a Amazon também está desenvolvendo a inteligência dela. Então, a empresa que fazia mais sentido eles se juntarem realmente era a Microsoft, porque a Microsoft, afinal de contas, detém uma das nuvens mais poderosas do mundo, né? Que é o Microsoft Azure. Então, como a Microsoft tem data centers no mundo inteiro, inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso, geralmente, como é uma empresa listada, você consegue verificar lá que a maior despesa da Microsoft hoje, em termos de nuvem, é a aquisição de máquinas, leasing, infraestrutura de nuvem. A maior despesa hoje da nuvem da Microsoft hoje no balanço é nuvem. Então, acho que, se não me engano, a segunda maior despesa deles, tá? Então, pois bem, foi o casamento perfeito. A Microsoft precisava dar um salto com relação à inteligência artificial, a OpenAI precisava do poderio de processamento da Microsoft, e aquele casamento praticamente, cara, não existe casamento mais perfeito do que esse que aconteceu com a OpenAI e a Microsoft. E aí tem um outro player de mercado. Qual que é o outro player de mercado? O outro player de mercado bom, falamos da Microsoft, falamos da Google, mas tem um player que eu não falei até agora, que é a Meta. A Meta também veio desenvolvendo seus modelos de inteligência artificial, só que ela não tinha uma coisa que a Microsoft tinha junto com a OpenAI. Ela não tinha uma coisa que o Google tem, que a AWS, né, a Amazon tem. E o que ela não tinha? Ela não tinha capacidade de processamento nuvem. Ah, mas como assim, Rafael? A Meta ela tem um grande poderio também de processamento, etc. Tem, mas o poder de processamento da Meta hoje é para hospedar seus aplicativos, Instagram, Facebook. Ela tem uma nuvem dela para atender às necessidades dela, e também tem nuvens de terceiros, né? Ela também utiliza nuvens de terceiros para resolver o processamento das aplicações dela. Mas ela não é uma empresa que fornece nuvem de larga escala para o mundo. Então não dá para comparar, né, essa capacidade. E aí o Zuckerberg, né, alguém da equipe dele, teve uma grande ideia que eu acho que é muito legal que eles fizeram, que foi liberar todo o Llama, né, que é a inteligência artificial da Meta, open source, para qualquer pessoa utilizar. Então hoje, você na sua casa consegue baixar o LM Studio, que é o software, né, que você consegue utilizar o Llama. Você baixa lá LM Studio, baixa no seu computador e você consegue baixar modelos. Quando a Meta decide liberar o open source a sua plataforma,
muitos cientistas, professores de grandes universidades do mundo começam a desenvolver modelos, começam a melhorar os modelos. Então, hoje você tem mais de 20 mil modelos dentro do LM Studio para você baixar. São modelos que até empresas privadas desenvolveram. Por exemplo, a Mistral, se não me engano, é francesa e tem modelo de semântica de texto muito bom lá dentro do LM Studio. Você pode baixar e utilizar local. Então, você tem modelos de voz, modelos de imagem. O legal dos modelos que você consegue baixar, por exemplo, Leonardo.ai é uma plataforma paga que você utiliza para gerar imagens, né? O mesmo modelo que existe lá no Leonardo.ai você consegue rodar localmente baixando o modelo do Leonardo AI na sua máquina, no seu computador de casa. Só que é pesado, né? Então eu recomendo que você coloque isso num servidor na nuvem, porque o poderio de processamento vai ser muito maior. Mas hoje você consegue baixar um modelo e rodar local. Qual a diferença? A diferença de usar o modelo do Leonardo, usar a plataforma Leonardo AI ou baixar um modelo local, é que a plataforma hoje que está na internet, ela já foi treinada por muita gente. Então, você vai acabar pegando um modelo para usar local que não foi treinado. Então, cabe você a treinar. Mas vou dar um exemplo hipotético. Vamos supor que eu queira treinar meu modelo para identificar ou para gerar ou para identificar a placa de carros brasileiros, ou identificar Opalas, né? Eu tenho certeza que se eu subir todo o catálogo de Opalas do mundo na minha IA privada, na minha IA que eu estou rodando local, que é uma IA privada que ninguém tem acesso, só eu, essa IA, para identificar Opalas, ela vai ser a melhor do mundo. Talvez seja, responda melhor até do que a OpenAI. Responda melhor que o ChatGPT. Mas qual que é o grande lance? O lance é, você consegue baixar o modelo local e para determinadas atividades o seu modelo pode ficar incrível nas respostas. Então você pode ter um modelo local de texto que vai ensinar para ele tudo sobre como atender bem o seu cliente de algum serviço seu que é um call center, por exemplo. Então o seu atendente pode perguntar alguma coisa para a sua IA e essa IA sabe tudo da sua empresa. Então você consegue ter uma IA que para o seu contexto de negócio vai resolver um problema real e vai ser muito poderosa para aquela necessidade. Hoje, se você subir dados, por exemplo, na OpenAI, no ChatGPT, de alguma forma você também está ensinando, né, ainda mais se forem dados privados, né, de segredos de negócio. Você imagina a Coca-Cola, né? Vai lá e sobe a receita da Coca-Cola no ChatGPT, na OpenAI. De alguma forma, aquilo vai ficar no conhecimento da inteligência artificial e alguém, né, o concorrente vai ter o mesmo acesso, vai ficar uma informação que acaba sendo utilizada para outras pessoas quando estão lá consultando o ChatGPT. Já se você tiver um modelo próprio, vamos supor lá que a Coca-Cola instancie um modelo de IA própria para fazer comparação de fórmulas, para poder resolver algum problema, alguma molécula e tal, essa IA privativa é uma IA que vai estar protegida, porque vai estar rodando num ambiente de nuvem da própria Coca-Cola. Então, um exemplo hipotético que eu dei é para dizer assim, é muito legal usar as IAs públicas, mas é muito legal o que a Meta fez de você ter uma IA, baixar o modelo e usar uma IA privada na sua própria infraestrutura. Então, já faça o convite, baixe o LM Studio e rode esses modelos hoje que já estão disponíveis da Meta para você utilizar. O legal, quando a gente fala da Meta, é que a Meta tem, se você for um usuário do Instagram que está com a regionalização do seu Instagram como Estados Unidos, você consegue mandar um direct para o perfil meta.ai e ele te responde como se fosse um ChatGPT e é muito poderoso. Então, aqui no Brasil ainda não está disponível para os usuários aqui, mas para quem tem a localização nos Estados Unidos já consegue usar. Então, eu acho maravilhoso o que a Meta fez, acho que foi uma grande sacada do Zuckerberg, os modelos estão sendo cada vez mais poderosos, então essa corrida da IA está sendo muito legal. A gente tem as IAs públicas que eu chamo, que é o ChatGPT, que é o Gemini, que todos os usuários ali utilizam e que vão ensinando, né, vão treinando aqueles bilhões de parâmetros sobre algum determinado conteúdo, mas você também tem a capacidade e a possibilidade de ter um modelo próprio para alguma demanda específica que vai ser muito, muito poderoso. Então, hoje eu queria trazer um pouco dessas informações, né? Um pouco da Google Gemini, um pouco da Microsoft AI, né? O ChatGPT, né? O OpenAI, e um pouco da Meta, para você conhecer um pouquinho as diferenças entre elas e essa corrida, né? É muito legal, assim, todos os meses a gente vê evoluções, todo dia tem modelos novos sendo lançados no LM Studio, então, sendo uma IA pública ou uma IA privada,
as coisas estão correndo muito rápido, então a cada mês você quadriplica o volume de dados e informações disponíveis nessas IAs, e isso vai fazendo com que ela fique cada vez mais poderosa, e é por isso que eu te convido a estudar muito sobre IA, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, dá o joinha, dá o curtir, comenta aqui se você gostou, pergunta alguma coisa que eu não tenha falado no vídeo, que eu vou estar muito feliz em poder responder você aqui nos comentários. Então, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Fica com Deus, continue estudando o inteligência artificial, baixa lá o LM Studio, roda lá um modelo de IA de texto mesmo, para você começar a aprender, né? E até plugar, de repente, se você quiser plugar a IA nas suas aplicações, se você é um programador, baixa lá, roda local, você vai adorar conhecer mais sobre esses, enfim, né, sobre esses modelos open source, e também vou continuar publicando conteúdos aqui para falar da Google e da OpenAI e suas novidades. Então, hoje o que a gente tinha para falar é isso. Fique com Deus, obrigado pela audiência, tchau pessoal!